Vamos ver então um exemplo que não é tão intuitivo assim, que é a de taxa de juros. A gente está acostumado a pensar em preços relativos, quer dizer, a razão entre dois preços, com bens, né? Geralmente, em microeconomia é isso que a gente vê, microeconomia especialmente da graduação. Então, a gente vê taxa de troca entre banana e laranja, entre o que quer que seja, mas existe também uma taxa de troca possível entre o consumo no presente e o consumo no futuro. Vamos ver isso. Para pensar em presente e futuro, vamos pensar no modelinho de dois períodos, presente e futuro, hoje e amanhã, em que um agente tem uma riqueza inicial W. É como se o cara tivesse caído numa ilha deserta e tendo uma quantidade de coco para ele consumir. Ele vai consumir hoje e o que ele não consumir, ele vai consumir amanhã. Mas ele ainda tem o benefício de poder plantar a partir desses cocos numa situação bem real em que você pudesse colocar um pedaço de coco no chão e crescesse outro coqueiro no dia seguinte. É, pode pensar assim se você quiser, mas eu prefiro pensar mais abstratamente. Tem um agente que tem um determinado endowment, então a gente não está pensando em função produção, a gente não está pensando num ambiente em que tenham firmas. Tem uma riqueza lá, e o problema do cara é ter o máximo de utilidade possível. De novo, né? Eu poderia falar máximo de contentamento, alegria, felicidade, são todos termos que não são bem definidos. A gente usa utilidade porque é um termo bem definido no nosso propósito. Então, o cara quer ter o maior nível de utilidade possível, dado que ele só pode. Assim, o que vai trazer essa utilidade para ele é o consumo hoje e o consumo amanhã. Mas qual é a decisão desse agente? O agente vai decidir o quanto ele vai poupar, no fundo. Se ele poupar uma determinada quantidade S, ele está implicando que ele vai consumir W menos S, quer dizer, tudo que ele tem, menos o que ele resolveu não consumir. E amanhã ele vai consumir quanto? Ele vai consumir justamente a poupança dele, reajustada por uma determinada taxa de juros. Seriam, como eu falei, esses cocos que estão nascendo dos cocos que eu plantei. Beleza, os coqueiros, né, que estão nascendo dos cocos que eu plantei. É, aqui eu vou dar um exemplo numérico, que depois eu vou voltar nele, mas não precisava dar nesse momento. É, essa taxa de juros eu vou chamar de Rho. Suponha que a nossa taxa de juros seja de 4%. Quando a gente fala assim 4%, a gente está falando a taxa de juros líquida. Mas o Rho é a taxa de juros bruta. Ela não é 4%, ela é 1,04%. Por que, que a gente faz isso? Para facilitar a anotação. Se a gente colocar o Rho, fica mais fácil de escrever o consumo amanhã. O consumo hoje, a gente sabe que é W menos S. O consumo amanhã fica sendo RhoS. Ao invés, se fosse os 4%, eu teria que colocar 1 mais 4%, quer dizer, 1 mais I, né? Se eu estivesse colocando em termos de taxa de juros líquida, teria que ser 1 mais I vezes S. Mas aí eu taco o Rho e está tudo resolvido. Então o problema do agente é escolher o S, que maximize a sua utilidade, que tem dois argumentos. A sua função de utilidade, quer dizer, o cara vai ficar cada vez mais, sei lá, feliz, contente, pode pensar assim, mas vai ter mais utilidade, é isso que eu gostaria que a gente sempre falasse, né? Vai derivar mais utilidade do consumo hoje versus o consumo amanhã. São as únicas coisas que trazem utilidade para ele. E ele vai decidir S. Então a nossa função de utilidade tem dois argumentos. O primeiro vai ser W menos S, o segundo vai ser ρS, e ele vai decidir S. E como é que eu escrevo isso de uma forma mais formal? Assim. O problema da gente é a maximização da função de utilidade, dois argumentos, W menos S, ρS. A variável de decisão é S. Como é que eu maximizo isso aí? Como a gente sempre faz. Deriva igual a zero. Vamos achar as condições de primeira ordem. Isso tudo, claro, né? A gente está supondo aquele monte de coisas que função de utilidade tem, que eu já falei. Tem que ser contínua, derivada, tudo aquilo, beleza? Preferências aí também são bem comportadas. Vamos fazer um monte de coisa que vai facilitar a nossa vida. Não estou preocupado com isso. Estou supondo que a nossa função de utilidade satisfaz tudo isso aí. Que me permita usar cálculo, que foi aquilo que a gente colocou há alguns minutos atrás no vídeo. Muito bem. Condição de primeira ordem. Vão ser duas, porque eu tenho dois argumentos na minha função utilidade. Vai ser a derivada do U em relação ao primeiro argumento e a derivada do primeiro argumento em relação a S. Porque no fundo eu estou escolhendo S. E eu faço isso porque eu tenho que usar a regra da cadeia. Qual vai ser a minha segunda condição de primeira ordem? A derivada de U em relação ao segundo argumento, ρS, multiplicado pela derivada de ρS em relação a S. Então, vamos olhar a primeira condição de primeira ordem. Derivada desse monstrinho todo em relação ao primeiro argumento, vezes a derivada do primeiro argumento em relação a S, é isso aqui. Eu vou chamar a derivada da função utilidade toda com relação ao primeiro argumento de del1u. Ou seja, é a derivada, né, o del1, a derivada parcial em relação ao primeiro argumento. Simples assim, né? Essa notação indica isso. Então, del1u e a derivada de w menos s em relação a s, quanto é que é? Bom, essa aí tá fácil, né? Menos 1. Então, vai ficar del1u vezes menos 1, ou seja, menos del1u
é igual a zero. Beleza? Essa é a nossa condição de primeira ordem. E a segunda, só de olhar aí já dá para sacar, né? Vai ser del2u, del2u, né? Já que eu chamei a derivada em relação ao primeiro argumento de del1u, a segunda só pode ser del2u. Então vai ser del2u vezes a derivada de ρs em relação a s, que é ρ. E é isso que eu coloquei aqui. Então, a segunda condição de primeira ordem é del2u vezes ρ, isso é igual a zero. Só que se a minha primeira condição de primeira ordem, que eu chamei de equação 2, é igual a zero, e a segunda condição de primeira ordem também é igual a zero, a soma delas só pode ser igual a zero. Então eu vou pegar a equação 2 e a equação 3, vou somar, e isso tem que ser igual a zero. Isso me permite rearranjar essa equação isolando ρ. Quando eu isolo ρ, eu chego à conclusão que ρ é igual a del1u dividido por del2u. Só que a gente sabe o que é isso, né? Isso é a taxa marginal de substituição entre o primeiro argumento, que tem o consumo hoje, e o consumo amanhã. Né? O consumo hoje é o W-S, é o del, vai ser justamente o que o del1U está me referindo, e o consumo amanhã é o ρS. Então isso é a taxa marginal de substituição entre o presente e o futuro. E o ρ é isso. Só que a gente sabe que a taxa marginal de substituição é igual à razão de preços relativos. A gente sabe disso porque quando a gente mostrou a maximização, né, a gente sabe que no ponto de máximo é isso que está acontecendo, que eu chamei de equação 1. Então, no ponto de máximo, a taxa marginal de substituição é igual aos preços relativos. Então, eu estou falando que aqui, como eu estou no ponto de máximo, a taxa marginal de substituição, beleza? Que é ρ, tem que ser igual aos preços relativos, ou seja, a razão dos preços. E é isso que eu escrevi aqui. Então, ρ é igual à taxa marginal de substituição, que é igual aos preços relativos. Só que não são quaisquer preços relativos, beleza? E é isso que eu gostaria que vocês meditassem por um minuto. Não é fácil isso que eu vou falar. Quer dizer, é fácil de falar, mas não é fácil de internalizar. O que é P1 e o que é P2? Beleza? São preços relativos do quê? É preço relativo do consumo hoje e do consumo amanhã. Mas como assim, né? Pensa assim, ó, eu vou te dar um determinado bem, sei lá, um pedaço de pão, sei lá, um pão. Uma bolacha. Sou de São Paulo, falo bolacha, né? Aqui não é fala biscoito. Então, sei lá, para não causar desavença cultural, eu vou falar um pão. Eu vou te dar um pedaço de pão e eu vou falar para você o seguinte, ó, esse pão hoje para você vai me pagar, eu vou te dar esse pedaço de pão, beleza? Quanto? Você vai me dar R$ 1 e eu vou te dar esse pedaço de pão aqui. Aí eu posso te propor o seguinte arranjo. Ó, você vai me pagar uma determinada quantia e eu vou te dar esse pedaço de pão só amanhã. Beleza? Qual é a quantia que você está disposto a pagar? Pela nossa relação que a gente acabou de encontrar aqui, né, os preços relativos, a razão entre os preços, e vamos dar um exemplo, voltando para o nosso exemplo de 4%, só para ilustrar. Supondo que a taxa de juros seja igual a 4%, ou seja, a taxa de juros bruta é 1,04%, a gente tem que o nosso ρ de 1,04 vai ser igual à razão de preços. Então, esse pão hoje você me pagaria R$ 1. Para você consumir ele amanhã, você vai ter que encontrar o P2. O P2 é justamente o quanto você está disposto a pagar pelo consumo de um produto amanhã, pelo qual hoje você estaria disposto a pagar 1. Quando que isso aí fica especialmente confuso? Quando a gente pensa em retorno líquido, beleza? A gente tem um retorno agora, e na nossa cabeça o retorno sempre é dado, em relação de presente e futuro, dado pelo valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. Então, se eu investir sei lá, numa fábrica de chocolate, sei lá, quanto que eu ganhei? Ah, depende, para cada real que eu coloquei lá, eu ganhei quantos? Então eu vou pegar o valor final da fábrica menos o valor inicial do investimento dividido pelo valor inicial, não é? Nessa nossa situação, a gente vai ter uma coisa um pouco diferente. O P1 entraria como se fosse o valor final, o P2 seria o valor inicial, porque a gente não está vendo o P1 e o P2, eles não são propriamente o nosso investimento inicial ou quanto eu vou ganhar, não. Eles estão representando para mim o valor do consumo de um determinado produto hoje, ou o preço pelo qual eu estaria disposto a pagar, né? O preço qual eu estaria disposto a pagar para ter um determinado nível de consumo hoje, e o preço pelo qual eu estaria disposto a pagar hoje para ter esse mesmo consumo amanhã. Beleza? Então, para eu calcular o retorno, também não é fácil isso aí. Eu acho que não é fácil. Então, para eu calcular
qual é o meu retorno líquido, que no fundo está me dando justamente o quanto eu estou disposto a esperar, ou você pode pensar disposto, ou quanto eu acho, né, que o consumo amanhã vai ser menos valioso em relação ao consumo hoje. Né? É isso que a gente está calculando, é isso que esse retorno líquido vai dar para a gente, beleza? Eu vou ter que ver o quanto o consumo desse produto hoje é mais valioso que o consumo por esse mesmo produto amanhã, só que pagando por ele hoje, né? Pago hoje pelo preço, pago um preço hoje por um produto que eu vou consumir amanhã, em, em termos percentuais. Então é isso que eu vou encontrar, vai ser P1 menos P2 dividido por P2. Beleza? Como a gente sabe que o ρ é P1 sobre P2, a gente pode reescrever essa relação P1 menos P2 dividido por P2. Eu coloquei passo a passo só para ver exatamente o que eu estou fazendo, beleza? O que é P1 menos P2 dividido por P2? É P1 sobre P2 menos P2 sobre P2. Isso dá P1 sobre P2 menos 1. Só que P1 sobre P2 é ρ. Então, o nosso retorno líquido é dado por ρ menos 1, que a gente já meio que pensava, né? Já que a taxa de juros bruta era ρ, então o ρ menos 1 deve ser a taxa de juros líquida, que é o retorno líquido, né? Então, a gente consegue fazer algumas considerações relativas ao nosso ρ menos 1 e como que o agente é. Se o P1 menos P2 dividido por P2, ou seja, se o ρ menos 1, beleza, é maior que zero, a gente tem a situação... E é legal, né? Porque vendo assim dá para passar de um para o outro, né? Então, ρ menos 1 é maior que zero, significa que 1 menos P2 dividido por P2 é maior que zero. Se P1 menos P2 dividido por P2 é maior que zero, significa que P1 é maior que P2. Obviamente, P1 diferente de zero, P2 diferente de zero, né? Não pode ser zero, a gente já viu isso, né? Nenhum deles é negativo, nenhum deles é igual a zero. Muito bem. Se isso é verdade, a gente tem a situação em que o agente é impaciente. O consumo hoje vale mais que o consumo amanhã. O P1 é maior que o P2. É aquela história que a gente acabou de ver. Se eu prometo que eu vou te dar um bem hoje, você vai consumir ele hoje. Quanto você está disposto a pagar? E eu vou te dar esse bem. Aí de repente eu mudo. Eu falo, vou te dar só amanhã. Quanto você está disposto a pagar? Você está disposto a pagar um pouquinho menos. Você é impaciente, você preferia consumir ele hoje. Se a gente tiver a situação em que o ρ-1 é menor que zero, se a taxa de retorno líquida for menor que zero, eu tenho que que P1 menos P2 é menor que zero. Resolvendo essa equaçãozinha, obviamente a gente assume que o P2 é diferente de zero. A gente tem que o P1 é menor que o P2, ou seja, o consumo amanhã vale mais que o consumo hoje. O cara está disposto a esperar, ele prefere consumir amanhã. Essa situação a gente, em geral, não trabalha, beleza? A gente assume que as preferências do consumidor são tais que ele prefere o consumo hoje ao consumo amanhã, até porque ele tem várias incertezas, inclusive a incerteza se ele vai estar vivo amanhã. Se você acha que você vai morrer amanhã, você vai preferir consumir hoje, porque amanhã você talvez não tenha consumo. E o terceiro caso, que é meio bizarro, é assim, se ρ-1 for igual a menos 1. Só coloquei para ilustrar. O que acontece nesse caso? Nesse caso, o ρ é igual a zero. ρ-1 igual a menos 1 significa que P1 menos P2 dividido por P2 é igual a menos 1. Nesse caso, resolvendo essa equação, não é mais uma inequação, resolvendo essa equação, P1 é igual a zero. Ou seja, consumo no presente não tem valor nenhum para você. Faz sentido, então? É bizarro, mas faz sentido queimar dinheiro no presente, porque eu consumir uma coisa no presente não tem valor para mim. A gente pode finalmente, então, definir taxa de juros como simplesmente preço relativo do consumo hoje versus o consumo amanhã. E aí o preço de um bonde, protegido da inflação, é o preço relativo do consumo amanhã versus o consumo de hoje. É importante isso aí. Pensa um pouco sobre o assunto. Primeira vez que vocês talvez estejam vendo isso na vida, dessa forma. Então dá uma pensada, que a gente vai usar bastante isso aí. Vamos ver uma outra situação aqui. Novamente tem uma situação de preços relativos que a gente muitas vezes não pensa que é um preço relativo. E é a situação do prêmio de seguros. Vamos pensar no seguinte ambiente, tá, para ilustrar o que eu estou tentando dizer. Agora a gente não tem dimensão temporal. É mais fácil pensar no caso dos juros porque a gente está mais acostumado com esse tipo de raciocínio. Mas agora a gente não tem dimensão temporal. A gente está no mesmo período de tempo. Então, o nosso agente está no presente. Só que tem dois estados que podem ocorrer com ele. E ele não sabe qual estado vai acontecer. Eu vou chamar um estado de sorte e outro estado de azar. No estado de sorte, ele tem uma riqueza W, como a gente vem trabalhando até o momento. No estado de sorte, ele mantém a riqueza W dele. É uma situação de mundo, um estado da natureza, em que nada acontece. Só que se ele der azar, ele tem um dano D.
Ele vai incorrer nesse dano e ele vai perder poder de consumo. Ele não vai mais poder consumir W, ele vai ter que consumir W menos D. Acontece que ele pode comprar um seguro para esse dano. Ele vai pagar uma determinada quantidade que eu vou chamar de Mi, e essa quantidade de dinheiro é, em geral, chamada de prêmio de seguro. É um prêmio que é pago independente do estado da natureza, beleza? Eu vou lá e pago para a empresa e está lá em Mi, e aí ele vai me restituir o dano. Se ela me restituir o dano total, se ela me restituir D, caso D ocorra, eu vou ter a situação de seguro total. Então, se o estado 2, que eu estou chamando de azar, ocorrer, a empresa de seguro vai lá e me dá D. Só que eu posso deixar essa situação um pouquinho mais interessante se eu possibilitar, e se eu abrir a possibilidade para ter seguro parcial. Como assim, né? Pensa que exista uma determinada proporção C que é discricionária, assim, a mim. Eu escolho se eu quero, qual é o meu tamanho do C, e ele é uma proporção do quanto do dano eu quero receber de volta. Só que isso é interessante porque eu também não vou precisar pagar Mi. Se eu quiser receber uma proporção C do meu dano de volta, eu também vou pagar uma proporção C do prêmio Mi. Beleza? Então, caso o estado 2 ocorra, eu vou pagar, eu vou receber CD e eu vou pagar lá atrás, né, lá atrás, né, não é temporal. Então, eu vou pagar já de saída o CMI. Lembrando, eu estou num período e eu só não sei qual estado da natureza vai acontecer, beleza? Qual é o problema do agente, então? Bom, o problema do agente é escolher qual a porcentagem do dano ele quer ter coberta, beleza? Ele quer escolher C. Só que o que traz utilidade para ele? O que deixa ele mais, sei lá, contente? O que deixa ele com maior nível de utilidade? O que deixa ele com maior nível de utilidade é o consumo. Beleza? E quanto ele vai consumir? Ele vai consumir a riqueza que ele tem em cada estado. Então, caso ele esteja no nosso estado de sorte, ele vai ter como riqueza o endowment dele menos CMI, que é o que ele vai pagar de prêmio de seguro. Se ele estiver no estado 2, que é o estado de azar, ele vai ter o endowment dele menos CMI, menos o dano, beleza, D, mais o que ele vai receber de volta, que é CD. Beleza? Essas são as riquezas dele. Então, o problema dele de maximização é a maximização da utilidade de dois argumentos, né? Que a função de utilidade tem dois argumentos. O primeiro argumento é a riqueza no estado 1, o segundo argumento é a riqueza no estado 2. E a decisão dele é C, a variável de decisão dele é C. E agora a gente vai proceder como a gente fez no exemplo da taxa de juros. A gente vai achar as condições de primeira ordem, fazendo a derivada parcial da função utilidade em relação ao primeiro termo da função, em relação ao primeiro argumento, e aí a derivada parcial do primeiro argumento em relação a C. E a gente vai fazer de novo a derivada parcial da utilidade em relação ao segundo argumento e a derivada parcial do segundo argumento em relação a C. Então vamos lá, a derivada parcial da utilidade em relação ao primeiro argumento é a derivada parcial do monstrão em relação a W menos CMI. Beleza? Isso aí, assim como eu fiz no exemplo da taxa de juros, eu vou chamar de del1u. É a derivada parcial da função de utilidade em relação ao primeiro argumento, del-u, multiplicada pela derivada parcial de W menos CMI, que é o primeiro argumento, em relação a C, que é a minha variável, que eu efetivamente estou escolhendo. Né? Eu vou escolher o C para maximizar a minha função de utilidade. Aí a derivada de W menos CMI em relação a C é menos C. Menos Mi, perdão, menos Mi. Isso tudo igual a zero. Essa é a minha primeira condição de primeira ordem. A segunda vai ser a derivada parcial desse monstrão todo em relação ao segundo argumento. Já dá para saber de cara que eu vou chamar isso de del2u, multiplicado pela derivada desse monstrão todo em relação a C. Aí o C está aparecendo tanto multiplicando o Mi quanto multiplicando o D, então vai ficar em menos Mi mais D, né? É isso que está aqui, beleza? A primeira derivada que está aparecendo aqui, que eu estou usando a regra da cadeia, né? A derivada do monstrão em relação ao segundo argumento, del2u, multiplicado por quer dizer, a derivada parcial do segundo argumento em relação a C, menos Mi mais D. Beleza? Então, del2u multiplicado por menos Mi mais D. Isso tem que ser igual a zero, condição de primeira ordem. Assim como a gente fez no caso da taxa de juros, eu sei que essa condição anterior, que eu chamei de equação 4, é igual a zero. E a equação 5 é igual a zero, então a soma das duas também é igual a zero. Soma as duas igual a zero. E aí eu posso rearranjar isso aí. Eu rearranjo de forma a
Eu vou fazer passo a passo com vocês, beleza? Primeiro, deixa eu voltar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer simplesmente vai ser. Você pode pensar, eu vou colocar a cama de um lado da igualdade, você pode pensar que eu vou subtrair o mesmo termo dos dois lados, mas o que eu vou fazer é separar, vai ficar del1u mi é igual a del2u multiplicado por menos mi mais d. E aí eu vou passar dividindo, né? O del2u, eu vou passar ele dividindo como denominador do del1u mi, e vou passar o mi dividindo também. Então eu vou ter a razão. del1u dividido por del2u é igual a menos mi mais d dividido por mi. Beleza? Aí o que eu fiz aqui nessa passagem é só mudar, né? Não fica bonito colocar um termo começando com sinal negativo, né? Então o que eu coloquei del é o d menos mi dividido por mi. Beleza? Mais uma vez, a gente tem aqui que a taxa marginal de substituição é igual a d menos mi dividido por mi, só que a gente sabe lá do nosso problema de maximização que a taxa marginal de substituição é igual aos preços relativos, é igual à razão de preços. Beleza? Aqui do mesmo jeito que no exemplo de juros, a gente tinha uma situação de preços um pouquinho fora do comum, a gente tinha o preço de consumir um determinado ativo em um período, um determinado ativo, consumir um bem em um determinado período, versus o preço de consumir esse produto no próximo período, mas hoje, a gente tem aqui os preços em relação a estados. É bem curioso, né? Quer dizer, o preço o quanto eu estou disposto a pagar por consumir um determinado bem hoje em um estado versus consumir hoje em outro estado. Não é tão simples, é um pouco abstrato de assumir isso aí. Mas enfim, a taxa marginal de substituição é igual à razão de preço, é igual aos preços relativos. Então eu posso escrever que del1u dividido por del2u é igual a d menos mi dividido por mi, que por sua vez é igual a P1 sobre P2. Então P1 sobre P2 é igual a d menos mi dividido por mi. Então eu concluo que o meu prêmio de seguro é igual pode ser escrito como preço relativo, certo? Calma, dá para fazer mais coisa ainda, beleza? Dá para a gente avançar um pouquinho na forma como a gente está escrevendo. Rearranjando essa equação, né, de novo, fazendo só ginástica algébrica e isolando o mi, eu chego na seguinte relação, ó, que o prêmio como porcentagem do dano é igual a P2 menos P1 mais P2. Então, o prêmio de seguros pode ser expresso em termos do preço de cada estado. Beleza? Isso é interessante. Eu consigo, então, achar uma relação direta entre o prêmio de seguro e os preços relativos. E eu consigo fazer mais um pouquinho de ginástica ainda com isso. Mas eu vou pular. Eu tinha pensado num exemplo numérico para dar para vocês. Mas o que importa do recado desse período, dessa parte do capítulo, é que, mais uma vez, a gente tem algo que não é tão intuitivo, mas que é simplesmente uma relação de preços. Beleza? Só que eu não estou mais pensando em preço do presente versus preço do futuro, eu estou pensando em preço em um estado versus preço em outro. Um pouquinho de nomenclatura para vocês. Commodity que paga uma unidade de income, de receita, de renda, sei lá como traduzir isso, eu deixei em inglês. Independente do que aconteça, é chamada de safe. A gente vai voltar nisso daqui a pouco, quando a gente for falar de ativo livre de risco. A commodity que tem pagamentos diferentes em diferentes estados é chamada de contingente a estado. A gente já também viu um pouco disso. E agora, isso é para vocês meditarem. Se eu tiver uma cesta com uma commodity para cada estado, a cesta não é contingente a estado. Se eu tiver uma commodity que paga um valor em cada estado para mim, eu tenho uma commodity que é contingente a estado, beleza? Mas se eu tiver uma cesta que vai me pagar sempre em diferentes estados, um portfólio, beleza? Eu não tenho essa cesta não é contingente a estado. Medita sobre isso, porque a gente vai voltar nisso várias vezes. Se não ficou claro, fica tranquila, porque a gente vai continuar vendo esse tipo de lógica em várias situações. Então, senhoras e senhores, eu vou para o próximo vídeo, que ainda é do capítulo 1, que é de equilíbrio geral. E a gente vai tratar de primeiro teorema do bem-estar.